Olá pessoal, eu me chamo Daiane Oi gente, eu sou o Kevin. e nós somos o Casal Casal em em Movimento. Deu certo! Né? Bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar de um tema que a gente sofre muita dificuldade. Sim, será que estamos conseguindo entender se é a voz do Senhor falando conosco ou são os nossos próprios pensamentos e desejos? São tantas vozes para discernir, mas fica mais que a gente vai explicar sobre o caso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar com seus amigos e trazer sugestões pra gente trazer de tema aqui nesse vídeo. Por favor. Então, vamos lá pro conteúdo? Bora! Ouvir a voz de Deus é extremamente importante, é fundamental nessa nossa jornada espiritual. É através dessa comunicação que nós conseguimos conforto, sabedoria e direcionamento do Senhor. Lá em João, se não me engano, 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." E eu trouxe para vocês um exemplo pessoal quando eu precisei discernir a voz do Senhor. Teve um momento que eu estava com o Kevin, um momento conversando, enquanto ele estava no momento dele com Deus e eu distraída, mexendo no celular, fazendo alguma coisa. E ele fez um questionamento com o Senhor. E eu não sabia, porque ele fez em silêncio, ele fez só com pensamento. E na hora, o Espírito Santo de Deus falou pra mim, diz pra ele que não. E eu fiquei assim, mas será que eu tô ouvindo a voz de Deus? Ou será que é coisa da minha cabeça? Eu confiei, porque o meu coração queimou. E eu sabia que se o meu coração tava queimando é porque era o Espírito Santo. Eu olhei pra ele e disse, o Senhor manda te dizer que não. E ele na hora ficou espantado e entendeu que o Senhor tava respondendo a oração dele naquele momento. E eu tive a certeza que era a voz do Senhor me mandando falar com ele, porque, como diz o versículo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu conhecia a voz do Senhor. É importante que você tenha esse relacionamento com Deus para que você consiga discernir a voz dele quando for necessário. E isso vira e mexe acontece comigo, gente. Em vários momentos da minha vida, o Senhor me manda dizer coisas para as pessoas. E às vezes, sim, eu fico com medo de não ser a voz, mas quando queima tanto no meu coração, eu sei que é o Espírito Santo dizendo para mim. E foi difícil construir essa jornada de conhecimento e entender que não eram os meus desejos ou as minhas vontades, mas que era a voz do Senhor. Houveram muitos momentos que eu ficava questionando pro Kevin. Deus me falou alguma coisa, mas eu não sei se foi Deus ou se eu que tô imaginando. E aí até eu conseguir pedir ao Senhor que me desse o discernimento pra entender isso. E aí, por isso que nós resolvemos trazer esse conteúdo pra vocês. Nós só não vivemos os sonhos do Senhor, não por causa do diabo, mas por causa da nossa indiferença à voz do Senhor. A voz do Espírito Santo que nos guia tão calmamente, às vezes de uma forma bem silenciosa e tranquila, às vezes só com sentimento. Nós estamos tão ocupados, distraídos, que nos tornamos não só indiferentes à voz do nosso próximo, mas à voz do próprio Senhor. E deixamos de viver momentos, ter respostas, fazer a diferença na vida do outro por causa dessa mesma indiferença. Então que a gente ore e lute contra isso. É muito comum, quando buscamos um direcionamento, a gente saber o que a gente quer e o que o Senhor quer de nós. Muito mais porque quando buscamos essa orientação, a gente tem que tomar muito cuidado com a atenção que a gente tá dando pra qual voz. Uma vez estava com muita dificuldade, principalmente no emprego, muitas coisas não estavam dando certo. E a Daiane falou assim, o Senhor quer falar com você. Eu assim, amém. Fui pro canto, sentei, perguntei, o que o Senhor deseja de mim? Automaticamente eu senti assim, bem claramente em mim, pede demissão. Só que naquela hora que eu senti aquilo, eu senti uma aflição, uma tremedeira por dentro, assim, uma negação, uma preocupação, assim, surreal. Parece que eu tava fora de mim, assim, não, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Sabendo que o emprego tava me consumindo, era uma necessidade, muitos passam por isso. Foi aí que o Senhor falou, não fui eu que te disse isso. E eu que entendi que o inimigo, querendo me manipular, fingiu ser o Senhor e ele tentou me enganar, usando a mesma maneira de dizer, essa impressão que você tem dentro de si. Mas o grande diferencial foi a perturbação. Quando o Senhor fala, através do irmão Paulo, que a paz que só o Senhor dá, ser que guia vocês, veja bem, o que nos guia é quando a gente tem certeza que é o Senhor que está nos direcionando. Quando a gente não tem essa paz, assim, opa, tem alguma coisa errada. Aí que a gente vê, assim, tantas vozes, assim, a gente tem a nossa vontade, a gente tem os nossos desejos, por exemplo, eu quero tanto isso, tanto. E aí aquela indiferença bate, assim, e falando uma voz ao contrário, assim, não é agora, não é esse momento, não é isso que você tem que fazer. Mas assim, mas eu quero isso, mas não era o momento de fazer aquela ação. E aí acaba confundindo quando é a sua voz e quando é do inimigo, principalmente,
tem essa perturbação. Ele sempre tenta ludibriar, que é te enterrar, seja em qualquer tipo de problema psicológico ou te prejudicar diante dos outros, e sempre instigando, sempre com veneno, essa peçonha para dizer coisas negativas para os outros ou alguma outra informação que pode ferir o outro emocionalmente com algum outro trauma. Tem várias estratégias que ele usa, mas aí que tá. Como é que a gente discerne a voz do Senhor, do diabo e da nossa? Tem essas vozes que rondam entre nós, né? A nossa vontade e do divino e do inimigo. Mas aí que vai vir as dicas. Primeiro, se a voz está alinhada às escrituras. Porque assim diz, segundo Timóteo 3,16, nos lembra que toda a escritura é proveitosa para o ensino, discernimento e é inspirada por Deus. 2, a oração. Porque a oração não é somente uma reza, vou falando e pronto. Não, é uma via de mão dupla. A gente conversa, a gente fala e é respondido. Ou espera o outro falar. Porque na oração a gente se sensibiliza a ouvir a voz do divino. Porque é na oração direcionada para ele que ele nos responde. Tópico 3. Paz interior. A voz do Senhor frequentemente nos traz muita paz no coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Como diz aquela famosa canção, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Em Filipenses, o Senhor diz que a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações. E o tópico 4, e não menos importante, fala do conflito interno. Se o que você está ouvindo, a voz que você está ouvindo, está te gerando angústia, conflitos dentro de você, é um grande sinal de que não é a voz de Deus. E agora nós vamos falar sobre a nossa própria voz e como ela pode nos enganar sobre a orientação divina. E o primeiro ponto que eu trago para vocês são os nossos desejos pessoais. Muitas vezes, acho que a maioria das vezes, os nossos desejos pessoais podem confundir tanto o nosso entendimento que a gente acaba confundindo com a voz divina. E eu vou trazer um exemplo muito prático para vocês, que eu já passei dessa fase, hein? Você tá lá na igreja e tem aquele baterista gatinho, é sempre os músicos da igreja, né, gente? E você crê que o Senhor tá preparando aquele varão pra você, e você quer ele, você pensa, não. Você faz toda aquela fanfic na cabeça. E pra você tem uma voz mesmo dentro de você dizendo, filha, é ele sim. E na maioria das vezes não é, né, gente? É a nossa primeira decepção amorosa. E pra você corrigir depois o que esse estrago que fez dentro de você é difícil. E eu trouxe esse exemplo simples pra mostrar pra vocês como que os nossos desejos pessoais podem nos fazer confundir qual é a vontade do Senhor pra gente nos determinados momentos da nossa vida. E muitas vezes esses medos, essas inseguranças que sentimos, não só de nós mesmos, mas de tudo que tem ao nosso redor, só podem ajudar a piorar mais essa indiferença à voz do Senhor, invalidando, alterando o sentido que a voz do Senhor deu pra gente. E a pressão externa, muitas vezes a gente quer algo, tá buscando algo no Senhor, e aí vai aquela pressão externa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou mesmo circunstâncias ao nosso redor. A gente já tem a orientação do Senhor, mas aí a gente tenta, por causa dessa mesma pressão, tentar interpretar a voz do Senhor de um jeito que na verdade ele não quis nada dizer com aquilo. E para melhorar isso, por que não alguns hábitos que podem ajudar a nos aprimorar para melhorar essa sensibilidade? A oração e a meditação. Essa oração é aquela que você senta com um paizinho, já pega as escrituras, lê, medita, pensa sobre ele, reflete sobre ele, ora nas escrituras, ora nas experiências que já teve com ele. Disso você não só assimila a semente, porque segundo o provérbio do nosso Senhor Jesus, tem as sementes que caem no bom caminho, que caem na pedra, que caem no espinheiro. Então por que não pegar a semente e tentar digeri-la e assimilá-la, para que ela não se perca, porque tem a semente que cai no espinheiro, que devido aos prazeres do mundo, vai embora. Na rocha, porque não tem profundidade, não consegue dar raiz e seca. E que tá na beira do caminho que o diabo leva. E muitas vezes aquela que também foi pisada e esquecida. Por isso que toda semente que a gente pega do Senhor, principalmente nas escrituras, devemos aproveitá-la com todo o bel prazer. E 2, por que não escrever o que a gente aproveitou de assimilar? Por que não? Tem tantas coisas, as vozes que a gente tem no nosso interior, nossos desejos, nossos planos. Provérbios 16 já diz, ao homem foi dada a capacidade de planejar, mas ao Senhor
Senhor determina os passos. Então, se Ele determina, então, opa, peraí, não é toda coisa que vai dar certo. Então, a gente tem que colocar no papel, aproveitando. O que a gente quer? O que a gente busca? Quais são os nossos objetivos? E aí tem as outras vozes. Será que é minha? Será que é do diabo? Não tenho paz? Então, tem que buscar o Senhor. E o Senhor, o que Ele disse? Beleza, aproveita e anota. Porque o homem tem uma memória muito curta. Curta demais. Se fosse assim, não teria errado lá no Éden. Começo de conversa. Então, isso já ajuda a gente a se organizar para aproveitar o máximo possível cada sementinha que o Senhor nos dá. E o terceiro ponto, não menos importante, como dica pra gente conseguir entender a voz do Senhor, é o silêncio. No silêncio nós conseguimos encontrar respostas e ouvir a voz do Senhor. Tem um louvor que diz: no silêncio encontro resposta certa então, porque Ele é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Glória a Deus. Se vocês juntarem todas essas dicas que a gente deu, a gente vai chegar a um fator determinante: relacionamento com Deus. Quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente consegue discernir a voz dele. E tudo isso que a gente falou, meditação, oração, comunhão, silêncio, conversa, escrita reflexiva, tudo isso o núcleo disso é o relacionamento com Deus. E se você gostou desse conteúdo ou tem uma experiência maravilhosa com a voz do Senhor, deixa aqui nos comentários, a gente quer ouvir o seu testemunho de conversa, de ouvir a voz do Senhor, pra gente também edificar a nossa vida. E dos outros também. E dos outros também. Aproveitar, já compartilhar também, aproveitar o like e também seguir, que a gente quer continuar fazendo esse trabalho, não só para honra e glória de Deus, mas também para ajudar todos os irmãos na edificação da fé e no caminho do Senhor. E que vocês encontrem discernimento nessa jornada de conhecimento. Buscando relacionamento com Ele e essa sede incansável pela presença. E obrigado por ter ficado até aqui. É importante pra gente que vocês assistem os nossos vídeos do começo ao fim. Não deixem de acompanhar o Casal em Movimento. A gente quer trazer mais coisas pra vocês. A gente vai casar daqui quantos dias? Vixe, calma lá. Hoje, 85? Tá chegando, faltam poucos meses pro nosso casamento. Nós temos um testemunho lindo sobre isso. O Senhor nos deu uma data que é na Páscoa, então a gente vai ter o nosso Pessá no nosso casamento. E a gente vai trazer esse testemunho pra vocês, mas deixa aqui se vocês querem mesmo saber do nosso testemunho, tá bom? E fica aqui com a gente até o próximo vídeo. Tchau, tchau.